Olá a todos, meus alunos, seus familiares, meus amigos internautas. Vamos hoje dar início nesse vídeo àquilo que todo mundo quer fazer no xadrez e ninguém quer levar: xeque-mate. Um passo por vez. Estamos caminhando. Aprendemos a defender o rei, levá-lo para identificar uma casa segura, identificar se ele está em xeque ou não. E hoje nós vamos iniciar o nosso trabalho de xeque-mate. Relembrando, xeque, uma ameaça ao rei que você pode defender. O jogo não acabou, o jogo continua. A gente brinca, os xadristas, que xeque é xeque. Nada mais do que um xeque, a não ser que ele tenha um propósito. Xeque-mate é aquele lance, aquela posição que configura a ausência de casa segura para o rei e a impossibilidade de tomar a peça que está naquele momento ameaçando o rei. No xeque-mate, você não precisa, estando nessa posição, fazer um movimento e o seu rei ser capturado. Lembrem, o rei nunca é tomado. Ele não sai do tabuleiro. Você não toca no rei do teu adversário, a não ser que você tenha derrubado o seu rei no tabuleiro físico para colocá-lo no lugar. Ok? Como plataforma de apoio pedagógico, usamos o lichess.org. Existem outros, eu deixo bem claro isso. Se você quiser jogar, você tem o chessbase.com, você tem o chess.com, tem várias outras que você pode pesquisar pela internet. Eu, Luciano, gosto de usar o lichess.org, plataforma gratuita, sem propaganda, com os recursos que eu preciso. Entrou no Lichess, você tem jogar, aprender. Estando cadastrado, você pode salvar o seu progresso. Se não tiver cadastrado, você vai poder fazer a aula normalmente. Aprender básicos do xadrez. Torre, bispo, movimentos de cada peça, já foi passado. Se você tem dúvida, refaça, faça quantas vezes for necessário. Captura, defesa, combate, como eu capturo as peças, como eu capturo pensando em não perder uma outra peça, cheque em um, como que eu dou cheque no rei adversário, e agora já fizemos também um salve o rei, e por fim, para terminar os fundamentos, mate em um, derrote o rei adversário. Uhul! É isso que vocês estavam esperando, eu sei disso, vamos nessa, galera! Clicou sem medo. Cheque em um, cheque mate em um. Ah, professor, está escrito mate. Mate, cheque mate. É uma abreviação que nós usamos corriqueiramente, comumente no xadrez. Tá? Você não precisa encher a boca e falar cheque mate. Você pode simplesmente falar mate. Lembrando que, pelas regras atuais da FIDE, Federação Internacional de Xadrez, órgão que regula, entidade internacional que regula as regras, leis do xadrez, não é obrigatório falar cheque. Não é. Você é que tem a obrigação de sempre estar olhando o seu rei. Ok? Muito bom. Vamos nessa. Vamos seguindo. Posição aqui estabelecida. E a pergunta agora é a seguinte: o que fazer? A ideia é xeque-mate. Muito bem. Xeque-mate, eu vou usar alguns fundamentos. Olha, eu vou procurar uma posição em que uma das minhas peças ameace o rei adversário, de forma que ela não possa ser tomada, essa minha peça, e de forma que não haja como bloquear o ataque da minha peça, e nem uma casa de fuga para o rei. Computador sabe que tu está começando, primeira posição, te dá uma dica. Movimento, seta verde ali gigante, ó. A dama
tomando o peão. Por que dama tomando o peão? O rei não pode tomar, não? Ah, eu acho que o rei pode tomar. Pode? Pode ou não? Pode não. Por que o rei não pode tomar? Porque ele continuaria em xeque. Ele continuaria em xeque. O bispo está defendendo, atacando o peão de F7 junto com a dama. Tem uma dupla aí. Professor, posso tomar de bispo? Poxa, poder você pode, mas não deve, porque não vai ter o mesmo efeito. Bispo só na diagonal, o bispo, de fato, ele ameaçaria. Olha lá, ele ameaça o rei, ok, mas tem uma casa de fuga, que é essa casinha F8. E a dama não ataca o rei em F8 com o bispo na frente, porque a dama não pula. Vamos tentar de novo? Vamos fazer lá, ó, com a dama tomando. Dama tomou, ameaçou. E quando a dama estiver nessa casa, ela ameaça a casa F8 também. O rei não tem para onde ir. Checkmate. E agora? Bom, esse é um mate muito bonito. Essa posição, isso é uma miniatura, são algumas pecinhas. E o mate, ele pode acontecer com muitas outras peças dentro do tabuleiro. Mas aqui nós tratamos da essência, daquilo que mais importa, daquele cantinho do tabuleiro onde você pode dar o checkmate. Vamos pensar. Peão pode tomar peão? Pode. Peão branco toma na diagonal uma casinha. E ele, estando aqui, ameaçaria o rei. De fato, ameaçaria o rei em H8. Só que teria um problema. Esse peão, quando tomar o peão de G7, ele pode ser capturado pela torre. Pode ser capturado pela torre. Ele pode ser capturado pelo rei. Porque não tem ninguém defendendo o peão. Conclusão. Não vou dar mate com esse peão. Posso dar mate, então, com qual peça? Só tem mais uma para você movimentar. Quem é essa? Tá lá, ó. O cavalo em F7, ele ataca o rei em H8. Lembrem, o cavalo é a única peça que pula. A peça ameaçada pelo cavalo é a peça na casa que o cavalo vai cair. O cavalo anda em L, fazendo o formatozinho de L, 3 casinhas fazendo L. Cavalo, cavalo. Tá numa casa escura, vai cair numa casa clara. Tá numa casa clara, vai cair numa casa escura. Combinado? Movimentei o cavalo. Checkmate. E essa daí? Como devemos trabalhar, eu sempre lembro a vocês, com essa plataforma, com um vídeo. Se você ficar aí sentado, olhando o professor, ou o youtuber, o enxadrista, o grande mestre, resolvendo, você não vai aprender. O ideal é que você monte seu tabuleiro, estabeleça a posição com as mesmas peças no tabuleiro físico, aquele que as peças caem, fazem barulho, lembra? Existe. Se não tem, compre um baratinho aí, ó. R$50, R$60, na internet vende, lojinha esportiva, tabuleirinho pequenininho, eu tenho um tabuleiro pequenininho, cabe na palma da mão, serve. Monta a posição e montada a posição, você vai lutar para encontrar o objetivo do jogo. O exercício está falando de mate 1. Montei a posição, vamos trabalhar com mate 1. Quem daria mate aqui? Vamos ver o que está sendo ameaçado. Dama ameaça a coluna G. Legal. Dama ameaça a coluna G. Então, para a coluna G, o rei não pode ir. Ah, mas eu estou preocupado, professor. Porque o cavalo, onde ele está, em F4, ele pode tomar minha dama. Verdade. Mas calma, vamos lá. Você está fazendo mate 1. Você já sabe que vai jogar, a branca joga e com um lance da checkmate. Sendo assim, fica mais fácil. Dama toma conta da coluna G. O rei o rei preto só tem a coluna H para poder se movimentar.
Como que eu vou tirar o sossego desse rei na coluna H? Você teve uma ideia. Você pode, de fato, dar um cheque botando a torre em A6. Pode sim. Isso é uma tendência do enxadrista, especialmente do iniciante. Você dá cheque à distância, em posições que você julga que a tua peça não seria atacada. Porque é comum a gente ter receio de dar cheque e perder a peça, porque nós ainda não sabemos avaliar se a peça estará ou não ameaçada. Então vejamos. Se eu boto a minha torre branca em A6, o rei pode andar para H7, pode ir para H5. Ele tem casa de fuga. Eu posso até bloquear com o cavalo. Não é a melhor jogada, mas eu poderia bloqueá-lo também. Mas existe uma outra casa onde eu posso dar cheque com a torre, que é H8. Muito bom. Antes da cheque em H8 com a torre, vamos analisar o seguinte. Dama está no jogo. É muito comum quando você tem as damas no jogo, no final do jogo, o jogador iniciante supervalorizar o poder da dama. E começa a dar aquele monte de chequezinho com dama, porque cheque da dama dá cheque à distância. Aí eu posso botar a dama aqui, em H2. Eu tenho uma vontade de perder a minha dama, né? Se eu botar minha dama em H3, o cavalo preto vai tomar. Cuidado. Mas eu posso dar cheque em H1 também. Mas todos esses movimentos liberam a coluna G para o rei fugir. O rei vai fugir. Por isso, o checkmate é com a torre em H8. Quando a torre estiver em H8, ela ataca o rei em toda a coluna H. E aí o rei não pode mais vir para a casa H7, a casa H5, não pode vir para a casa G5, G6, G7. E também não há possibilidade de bloqueio, porque o cavalo não tem como bloquear a torre, que está dando cheque. Combinado? Fez o seu movimento? Checkmate. Mate em um lance. Ali acaba o jogo. Com o tabuleiro montado, não é obrigado a preta jogar, porque o jogo já acabou, já não tem mais fuga. E aí, qual é a solução nesse problema nosso agora? Rapidinho, vamos lá. Você pausa aí e encontre a solução. Pausou? Voltou. Vamos nessa? Dama ameaça a casa D7. Dama ameaça C6. Dama ameaça B7. Dama ameaça B6. Mas nessas casas B6 e B7, rei pode tomar. Não tem ninguém defendendo essa casa. Lembre, a peça não defende a casa que ela ocupa. O cavalo, ele está defendendo a casa atacando, ou defendendo, né? Defendendo se tivesse uma peça lá, mas ele está atacando a casa D7, ele está atacando a casa D5, próximas do rei. Tem outras que ele pode também se movimentar para lá. Todas essas aqui, 8 casinhas para onde ele pode ir. Tenho que procurar uma posição em que eu ataque o rei e ele não tenha como fugir. Achou? Pausa o vídeo e volta comigo. Voltou? E aí, qual é a solução que você me dá para o mate em um lance? Somos sempre tentados a jogar com a dama quando é um final de jogo, por ela ser a peça mais forte. Mas o xadrez é um jogo de equipe, de conjunto. Onde quer que eu coloque a dama, tem uma casa de fuga para o rei, ou ele pode capturar a dama. Se eu botar a dama em B7, rei toma. Em B6, rei toma.
em C6, rei toma. Se eu botar a dama em D7, rei não toma, porque o cavalo está defendendo essa casa. Eu tenho duas peças atacando essa casa. Mas o rei pode fugir. Ele foge para casas que não são atacadas, como B8 e B6. Não deu certo. Se eu botar a dama, por exemplo, aqui nessa casinha aqui, ó, C5, o rei tem fuga, mais fuga ainda. Olha ali para onde ele pode ir. Outras duas casas de fuga. Qual a solução? Eu estou descartando, observem, eu estou descartando o movimento de ataque da dama, o checkmate da dama. Tá legal? E sobe a quem? Sobe o cavalinho. Vamos tentar dar mate de cavalo? Imaginem que eu jogo o meu cavalo em E8 ou D5. Em D5, o meu cavalo estaria atacando o rei. Sim. Em E8, o meu cavalo também estaria atacando o rei. Verdade. E as pretas teriam para onde levar o rei? Essa é a pergunta. Bom, com o meu cavalo em D5, o rei não pode fugir para essas casinhas que estão marcadas, porque a dama ataca. Mas o rei tem uma casinha de fuga. Qual é a casa? D6. Aqui ninguém ataca. Descartando mais um lance. Não adianta jogar cavalo em D5. Joguemos então o cavalo em E8. Cavalo em E8 ataca o rei. Verdade. Ele ataca o rei. E também ataca essa casinha de fuga, que é a D6. Para onde vai o rei agora? Porque as outras casas, quem está atacando é a dama. Olha a dama lá no seu movimento atacando. Fim de jogo. Checkmate. Lance, cavalo, E8. Muito bom. Vamos lá? Terminando. Monta a posição. Se tiver tabuleiro físico, se não tiver, resolve aqui no tabuleiro digital. Pausa o vídeo e encontre a sua solução. Pausou? Voltou. E aí? Lance das brancas. Checkmate em um lance. Um lance. As brancas jogam e dão mate. Esse eu vou deixar para você pensar. Eu vou mostrar o lance e não vou explicar. Você vai ter que encontrar por que é checkmate. Foi. Esse, quero muito que você encontre a solução. Vou mostrar a solução para você, se não encontrou, e você vai tentar entender por que o rei não tem casa de fuga. Por que é checkmate? Olha lá, ó. Peão toma B7. Liberando o ataque do bispo. Cavalo domina duas casas. E bispo ataca essa aqui também. Vamos lá? Pronto. Mate em um. Derrote o rei adversário. Ataque o rei adversário de uma maneira que ele não possa se defender. Qual o lance? Vamos ver o que está sendo atacado? Ataca, ataca. Bispo toma conta da diagonal, mas não passa por cima do cavalo. A torre ataca. A torre ataca. Qual seria o lance aqui que daria checkmate? Mostrei, hein? Mostrei para você. Achou? Imaginem. Tem que imaginar. Bispo tomou bispo. Checkmate. Yes! E agora? Mate em um lance. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Você tem que ter coragem. Coragem. As peças são para serem usadas juntas, em conjunto, coordenadas. Dama é 7. Checkmate. Se você achou, meus parabéns. Se você entendeu, muito bom. Vamos para a próxima etapa. Não entendeu ainda? Repete. Faz sozinho. Quantas vezes forem necessárias.
ok? Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!